falar sobre CSS. Então, CSS, a sigla vem de Cascading Style Sheets, né? Que é basicamente uma linguagem de estilo e para você definir a apresentação do conteúdo HTML. Então, basicamente assim, tem a ver com a aparência da sua aplicação web, a aparência do seu site, né? E, então, quando se fala em aplicação web, né, os conceitos aí mais básicos, né, são aí saber o HTML, o CSS e o JavaScript. Aí é claro que tem tecnologias é, que vão além disso, como o Ajax, é, PHP, essas coisas, mas digamos assim que o basicão da web, né, é saber essas três tecnologias, né, o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, por exemplo, quando você às vezes vai usar algum framework já pronto, por exemplo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do GWT lá que eu falei para vocês. Bom, o GWT já é um framework que acabou abrindo aqui outra coisa, mas basicamente ele é um framework que hoje em dia ele já até foi descontinuado, né? Ele não, ele basicamente ele é o GWT era um framework para web para Java. Então você codificava a sua aplicação toda em Java e aí na hora de compilar aquilo, compilava para JavaScript e como JavaScript é a linguagem que o navegador interpreta, rodava ali em JavaScript. Então ele já fazia a conversão para você, você só precisava codificar em Java. E o GWT, né, ele então era um framework do Google, né? Esse G aqui era de Google, Google Web Toolkit, né? Que é um, como é que chama? Um toolkit de widgets, né? De elementos de interface gráfica que o Google desenvolveu, né? Era um framework que o Google desenvolveu para desenvolvedores Java na época é, implementar, né? A aplicação toda em Java. Então, por exemplo, quando você pega por exemplo, os componentes aqui, muitos dos frameworks que você for usar, por exemplo, eu vou usar React. Eles já têm os widgets, vamos dizer assim, ó, os elementos de interface gráfica. Por exemplo, você já vai ter lá um botão, um, um componente ali para você, que quando você clica no botão, abre para você escolher um arquivo e fazer upload, um date picker ali, um calendário para você selecionar a data. Você já vai ter, por exemplo, igual aqui, se clicava no botão, aparecia uma pop-up, ou se clicava aqui já aparecia uma pop-up aqui com uma figura, alguma coisa assim. Então, todo framework, né, igual, por exemplo, no Vue, você tem o Vue CLI, que facilita essa parte de você construir interface gráfica. Acaba que todo framework já vem com os componentes prontos, igual o JSF, que é o Java Server Faces, que já vinha com os componentes prontos. E no final das contas, esses componentes, se você clicar, por exemplo, vamos pensar aqui o Date Picker aqui. Então, se você seleciona aqui, então se eu selecionar a data aqui, fica já laranja, tipo, destacado em laranja, assim, uma cor ali, indicando que eu estou passando o mouse ali por cima. Então, isso aqui já é CSS, né? Por exemplo, a data de hoje fica em azul, né? Então, isso tudo aqui já é CSS. E, então, tudo que tem a ver com a aparência do seu componente ou a aparência da sua aplicação web é CSS. Então, igual, por exemplo, quando você clicava aqui, ó, ele já traz todo o CSS do componente, tá vendo? Do calendário, isso aqui seria o arquivo CSS todo do calendário. E aqui o código-fonte de como você criava um date picker, né? Um objeto date picker no framework GWT, né? Que era o Google Web Toolkit, que era um framework para desenvolvimento em Java, né? E que
enfim, ele tinha um compilador interno que compilava tudo para JavaScript, e o JavaScript, como é a linguagem nativa dos navegadores, aquilo já rodava tranquilamente, né, no navegador. Então, o programador não precisava programar em JavaScript, ele só programava em Java. Foi um framework que durou alguns anos e tudo. Depois eu posso até mostrar alguns exemplos de aplicação web nele, para a gente discutir um pouco de front-end, de back-end e tal. Mas ele, como se diz, foi uma tecnologia que teve seu auge, mas passou alguns anos, desapareceu. E acontece muito isso no desenvolvimento web, né? Enfim, de ter frameworks que até atingem um auge e tudo, mas depois ele desaparece. Hoje em dia, assim, os que tem no JavaScript, no mundo do JavaScript, os que estão mais fortes são esses, né? Para desenvolvimento front-end, que é o React, o Vue e o Angular. Mas não quer dizer que, por exemplo, daqui 10 anos, pode ser, certamente será outros, né? Daqui a alguns anos, às vezes a gente nem vai falar mais de Vue. Aí já vai ter coisa muito mais nova, né? Então, quem está entrando no mundo de tecnologia, o mundo de TI, tem que estar atento para isso, que as tecnologias mudam muito rápido. Então, tem que estar em constante aprimoramento, e não precisa ter aquele negócio, meu framework preferido ou minha linguagem preferida, porque no final das contas, a gente tem que, eu acho que o conselho é se adaptar ao máximo, né? Não ter, não saber só uma linguagem de programação ou só um framework, né? Então, beleza. Então, vocês viram que no próprio componente já vem o CSS aqui, né? Com todas as classes de CSS do componente. Então, você vê, para ficar bonitinho, vamos dizer assim, o calendário, você já tem todo pensa, um arquivo CSS aqui, tudo definindo. Olha, o dia de hoje, que é o Date Picker Day, você, sei lá, quando você aponta o cursor lá, vai aparecer uma mão, o cursor vai virar uma mãozinha, ou vai ficar laranja, enfim, algumas coisas assim. Beleza, então a gente já entendeu, né? Todo mundo também, eu acho que muita gente já tinha ouvido falar de CSS, porque é uma coisa bem básica, assim, bem falada, né? Todo mundo que desenvolve aplicação web. E basicamente, então CSS, essa sigla tem, esse style sheets é folhas de estilo, que é a tradução, né? Então, tem três maneiras de você adicionar CSS na sua página, né? Uma é uma maneira inline, onde você usa o atributo style do elemento HTML e aí você define que ali vai ter CSS, tal. Por exemplo, você pode definir um elemento no parágrafo ali da sua página que ali vai ter um CSS. Só usar o atributo style do elemento HTML. Outra maneira é você, dentro da tag head do seu HTML, você criar lá uma outra tag, que é a tag style, né? E ali dentro da tag style, você define seu CSS. E a terceira maneira é você criar um arquivo CSS separado, com extensão .css, né, esse arquivo, e importar o CSS de lá. Então, aqui até está dando um exemplo, né? Como seria isso. Então, por exemplo, aqui seria o inline, né? Você está usando dentro do HTML, você está usando CSS de forma inline, né? Então, para o elemento HTML-P, que é o parágrafo ali de um texto, alguma coisa assim, você usa a tag style e entre aspas duplas você coloca o CSS ali, tamanho da fonte e a cor da fonte. Então, o seu parágrafo vai ficar em azul e uma fonte de tamanho 20 pixels, mais ou menos. Então, aqui você vai controlar se a fonte vai ser grande, pequena, como que vai ser isso. Uma outra maneira de você usar o CSS dentro do seu arquivo HTML é dentro da sua tag head, ou seja, no cabeçalho do HTML, você ter a tag style e dentro da tag style você
aqui é código CSS. Aí você define, por exemplo, que no corpo da sua página a cor vai ser branca, tamanho da fonte vai ser 16 pixels e o fundo da página, né, a cor de fundo, aí você pode usar aqui ou um nome de cor que você conhece, por exemplo, light blue, que é, sei lá, um azul claro. Ou você pode usar uma cor em hexadecimal também, que aí você tem, se for em hexadecimal, você tem que colocar esse jogo da velha aqui e, e assim, e o valor em hexadecimal correspondente àquela cor, basicamente. E uma outra forma de você, também muito comum, de você trabalhar com CSS dentro do seu arquivo HTML é importar esse arquivo CSS como um arquivo externo. Então, basicamente, você cria um arquivo .css separado, por exemplo, vamos chamar aí de style.css. E ali você coloca todas as suas classes, todos os seus seletores e define as propriedades, né? A apresentação, né? Porque o CSS tem a ver com isso, com a aparência da página, né? Com a apresentação da página. E aí as cores, né? Se você vai ter um degradê naquela página, que é aquela você tiver diversos tons, por exemplo, de cinza, né? Então você tem um cinza mais escuro, um cinza mais claro, e você faz tipo um degradê, né? No CSS3 tem como fazer esse tipo de coisa para deixar a sua página mais atraente, mais bonita. Então, como que você depois importa esse arquivo CSS no HTML? É simples, né? Basta ali na tag head do seu HTML você declarar a tag link e aí fazer estipular ali dois atributos, o rel e o href. No rel você fala que é um style sheet, ou seja, que vai ser um CSS, e o href seria qual é o arquivo CSS que você vai importar, né? No caso é o style.css, é um arquivo externo. Então, se você tiver, por exemplo, vários arquivos CSS na sua página, às vezes compensa você criar dentro da sua aplicação web uma pasta, por exemplo, a pasta CSS. E ali dentro daquela pasta CSS, que fica geralmente ali dentro da pasta war, ali do seu projeto, né, que na pasta war, né, tenha lá as imagens, CSS, essas coisas, você coloca dentro da pasta CSS todos os arquivos CSS lá. Aí, se você quer importar um específico, você tem que falar qual é esse arquivo específico que você quer. No nosso caso, é o style.css. Então, aqui você importou o CSS dentro do HTML usando a terceira opção, né, que é o arquivo separado. Ah, mas e se eu já vi, por exemplo, aplicações web que tem gente que importa o CSS dentro do HTML de forma inline e tem outras pessoas que usam arquivo separado. Quem que prevalece? Quem tem prioridade? Não vai ter sobreposição de CSS nesse caso? Terá sobreposição de CSS. E aí, qual que tem prioridade, né? Assim, é o inline. Então, o inline se você declara um CSS inline, né, que é a primeira forma lá, né, utilizando o atributo style, ele é o CSS que vai prevalecer ali na sua página, em relação a, por exemplo, a terceira forma, que é importar o CSS separado. Então, são propriedades que às vezes é bom conhecer, né, para a gente para entender melhor o que está acontecendo, às vezes, quando a gente está trabalhando com CSS, com HTML, com essas coisas. Agora, sobre cache de navegador, né? Muita gente aí, quando vai navegar, o navegador, às vezes você coloca lá o seu e-mail, sua senha, aí quando você recarrega aquela página, aquilo já foi salvo, porque está no cache do navegador, né? E tudo mais. Só que o CSS também pode ser que ele fique armazenado no cache ali do navegador também.
Então, às vezes, você até mudou a cor de fundo da página e tudo, mas você está reparando, ou mudou a fonte da página, de Times New Roman, por exemplo, para Verdana, alguma coisa assim, e você está percebendo que continua a mesma fonte, continua a mesma cor, essas coisas. Então, uma maneira de você tipo, porque aí, para você, tipo, atualizar a sua página, você pode fazer um Ctrl F5, que aí ele vai recarregar a página sem utilizar dados de cache. Aí, como se diz, aí vai ser o último CSS que você configurou mesmo. Outra maneira é você estipular um parâmetro que fictício aqui dentro ali no link onde você importou o arquivo CSS, você pode passar tipo um parâmetro, como se fosse fazer uma requisição GET ali, né? B igual a 15, alguma coisa assim. E aí ele recarrega o CSS sem utilizar dados de cache também. Bom, então acaba que você pode definir vários seletores, né, dentro do seu arquivo CSS. Quando eu falo seletor, por exemplo, body é um seletor, H1 é outro seletor, P. Então, no caso aqui são três seletores. Então, é, entre abre e fecha chaves, você vai estar definindo qual que vai ser o corpo da sua página. Então, aqui é do caso a cor de fundo. Então, dentro do body da sua página, seja, como você colocou dentro da tag style, tá vendo? Você definiu a tag style dentro da tag head. É a segunda forma de você trabalhar com CSS, lembra? Você dentro da tag head, você coloca a tag style e define ali todo o seu CSS. E ali para cada seletor você coloca o tamanho de fonte, a cor, por exemplo, a cor do parágrafo, que no caso é um cinza mais escuro e tudo mais. Então, acaba que toda vez que você declarar um elemento P, já vai ficar em cinza escuro, né? E toda vez que você declarar um elemento H1, já vai ficar em azul, com esse tamanho de fonte. Então, é para você, só para você entender que tem como já definir CSS, né, para esses seletores. Bom, isso é bem tranquilo também. Então, CSS basicamente você define seletores e para cada seletor você pode definir um conjunto de atributos, chave e valor, né? Como se diz assim, propriedade e o valor daquela propriedade. Por exemplo, o seletor aqui é o body. Eu sei que é o seletor porque ele é envolvido ali por um abre e fecha chaves, né? Agora, dentro desse seletor eu posso definir várias propriedades. Por exemplo, a cor é uma propriedade, font size, que é o tamanho da fonte, é outra propriedade dentro do meu seletor. Cor de fundo, que é o background, é outra propriedade. Então você tem a propriedade e o valor da propriedade, né? Então, basicamente, é mais assim, saber essas propriedades, né? Quanto mais propriedades você conhece, mais você consegue fazer um CSS mais interessante, mais customizado. Então, por exemplo, uma propriedade é a font family, que seria qual é a fonte ali da sua página. Se é um Verdana, ou é um Times New Roman, ou é um Arial. O estilo da fonte, se vai ser uma fonte normal mesmo, ou se vai ser em itálico, a fonte ficar em itálico, né? Então, aqui, tamanho da fonte, se vai ser 30 pixels, ou se vai ser só 5 pixels, ou seja, vai ser bem petitinho mesmo, que quase não dá para enxergar, fica ali no rodapé da página, né? Então, vai depender muito da onde que você está na página. No rodapé, às vezes, vai ser uma fonte menor, mas às vezes no conteúdo da página vai ser uma fonte maior. Esse font weight aqui tem a ver muito. É importante a gente saber pelo menos as principais propriedades do CSS. Então, por exemplo, font weight tem a ver com, por exemplo, se ali vai ficar negrito, ou seja, se você vai destacar o texto ou não, ou se você quer deixar aquele texto riscado, né, ou sublinhado. Então, tem a ver com isso.
igual, por exemplo, tem um... Na, ver- é, na verdade, esse font weight é mais de destaque mesmo, se é em negrito ou é normal e tal. Agora, se você quer transformar o texto, aí tem uma outra propriedade, que é esse aqui, quer ver? É Test Decoration, né? Então, se você quer decorar seu texto, por exemplo, você quer riscar, deixar o texto riscadinho, aí você usa um line through, ou seja, para indicar que aquele texto vai ficar riscado, como se aquela tarefa já foi feita. Você pode pôr um underline para deixar aquele texto sublinhado, coisas do tipo. Então, por exemplo, o alinhamento do texto, você vai ficar centralizado ou vai ficar alinhado para a esquerda, para a direita? Às vezes, dependendo do título de um documento, a gente gosta de colocar o título centralizado. Então, você tem que fazer um teste align center para o texto ficar centralizado. Se você quer ele alinhado à esquerda, teste align left. Se for alinhado à direita, teste align right. Então, tudo isso são propriedades que faz a diferença. Por exemplo, aqui ele definiu que a fonte seria Times New Roman, mas se não tiver a Times New Roman, vai ser, naquele navegador, vai ser a Geórgia. E se não tiver a Geórgia, vai ser a Serif. Então, quando você às vezes vê esse tanto de fontes separado por vírgula, a primeira é a que tem assim, o que eles falam? É a que tem a maior prioridade. Então, se naquele usando Safari, aí você abre lá. Se por acaso no Safari não tivesse Arial, ele vai pegar a Verdana, por exemplo. Se você está usando Internet Explorer e não tiver nem Arial nem Verdana, é claro que geralmente tem, né? Porque Arial e Verdana são fontes muito famosas, né? Muito conhecidas. Mas se não tivesse, ele iria usar Altaroma, por exemplo. Então, isso aqui seria a ordem das fontes, né? Assim, da sua página. Que o navegador tem que pegar seguindo essa ordem. Se ele não tiver, ele vai pegar a próxima, né? Então, por exemplo, cor do fundo da sua página, né? Que é esse background color, ele até usou uma cor em hexadecimal aqui, falando que ela é preta, que o tamanho da fonte é 16 pixels. Então, tem algumas coisinhas nesse sentido, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Depois vocês podem dar uma consultada nesse PDF que eu já deixei no site, mas, por exemplo, se você, com o CSS, você pode até pôr uma imagem no fundo da sua página, não só a cor, por exemplo, eu estou fazendo uma página para criança, para meninas e tal, e aí eu quero colocar, digamos assim, uma cor mais clara, um rosa e tal. Então você põe lá background color pink, por exemplo. Agora, você pode pôr até mesmo uma imagem de fundo, né? E aí, como que você carrega uma imagem de fundo ali na sua página? Você usa a propriedade background image e aí, tá vendo? O valor ele coloca o URL e aí ele carrega a imagem dentro da página. Então tem muita coisa legal assim que então, por exemplo, se você vai repetir ou não aquela imagem, às vezes a imagem é pequena, se você repetir, ela fica toda repetida ali no background. Então, quando, como ele colocou no repeat, ela não vai repetir, você só vai carregar uma vez essa imagem, você não vai repetir ela por toda a página, né? Então, tem todas essas propriedades, né? E a verdade é assim, quanto mais propriedades a gente conhece, mais cores a gente conhece, e mais a gente mexe nisso, trabalha com isso, mais a pessoa vai ficando boa com CSS, né? Não tem muito... é meio que assim, de tanto usar mesmo, de tanto mexer com front-end, que a pessoa fica craque nisso. Por exemplo, ela vai, com a experiência dela, ela repara, nossa, uma cor light blue ali vai dar certinho. Então, é isso, basicamente é isso. Bom, tem essas coisas assim também que vocês podem ver de margem, borda, padding e content, né? Então, por exemplo, quando aqui o seu conteúdo ele
pode ser envolvido por uma borda, e aí você pode deixar essa borda mais espessa, menos espessa. Se você não quer que aquele texto fique colado no topo da página, né, no cabeçalho da página, você pode fazer um margin top ali e pôr, sei lá, 5 pixels para aquilo não ficar colado ali no cabeçalho da página. Ou às vezes você não quer que o rodapé fica também muito embaixo ali na página, e você pode, sei lá, um margin bottom, e aí tem uma série de coisas, né, que é só com o tempo mesmo que a pessoa vai entender, vai assim, aprendendo a usar, né? Por exemplo, igual aqui, ele definiu que o parágrafo na página ele tem que ter um margin top de 100 pixels. Então, logo a gente já sabe que esse, por exemplo, o parágrafo, se for 100 pixels do topo da página, quer dizer que tem o cabeçalho da página, geralmente é o head, que é o cabeçalho, o footer é o rodapé e o content é o conteúdo, né? Então, quando você faz um margin top de 100 pixels, aquele texto vai ficar 100 pixels abaixo do cabeçalho da página, por exemplo. Então, ele vai ficar mais embaixo. Se você coloca 1.000 pixels, ele vai ficar lá embaixo o texto. Então, são coisas que, por exemplo, se você não quer que fique colado à esquerda, então você coloca um margin left, por exemplo, de 50 pixels e por aí vai. Então, é muito relacionado a posicionamento do texto dentro da página, essas coisas. A borda, por exemplo, quando você quer especificar a borda da sua tabela também, se vai ser 1 pixel, 2 pixels, se ela vai ficar mais grossa ou menos grossa, né? É, a cor, tá vendo? Blue, por exemplo. Tá, isso aqui eu vou deixar um pouquinho depois para vocês olharem com mais calma. É bom ter um documento assim para se precisar consultar, olhar, né? Deixa eu ver outra coisa que é interessante aqui de CSS. Tem muita coisa para falar de CSS, né? Você vê que tem gente que é especial, que já trabalhou, que trabalha só com CSS ali, né? Então já trabalhou muito tempo. É claro que hoje em dia, até por questões também de produtividade mesmo, como o CSS é uma coisa muito específica, às vezes a gente não tem que ficar toda hora criando arquivo CSS e definindo ali, porque gasta muito tempo também. Então, muitas das vezes a gente acaba já usando componentes prontos mesmo para criar nossas aplicações. Só que a gente não pode esquecer que esses componentes, por trás deles, tem muito CSS, muito JavaScript, tá? Então, por exemplo, esse, se a gente já cria um date picker lá no GWT, faz um new date picker, você criou um objeto. Só que dentro desse objeto, ele já, se você fosse consultar esse código aqui, ele já embute esse CSS todo aqui. Então, você imagina, é, alguém, em algum momento, né, quem estava criando o framework GWT teve que definir o CSS do componente, e ele foi definindo propriedade por propriedade, seletor por seletor, né? E é claro que para né, o date picker já ficar dessa forma. Então, quando você fez um new date picker lá e sai usando ele, dá um show nele lá, por exemplo, já vai aparecer dessa maneira para você, né? Mas assim, aparece bonitinho assim, porque obviamente ele já está aplicando todo esse CSS aqui, né? Ou seja, muita coisa. Então, assim, é bom ter pelo menos uma noção de CSS, assim, mas não que vocês no dia a dia vai ter que ficar o dia inteiro fazendo arquivo CSS, editando cada propriedade mesmo, porque isso gasta muito tempo. Então, por exemplo, uma coisa interessante que tem lá do CSS é igual essa propriedade float lá. Quando você precisa colocar, se você fosse fazer na mão, por exemplo, o seu texto e a imagem, colocar ela tudo no mesmo parágrafo, como se a imagem flutuasse sobre o texto. Então, é assim que você usa a propriedade float, ó. Você declara lá.
que na sua imagem você vai ter um float de left. Então, aí ele colocou aqui a logo da UFO, no caso, né? E aí, colocou aqui o texto. Ah, e sobre esses seletores, né? Tem como agrupar os seletores? Por exemplo, esses seletores, se você pegar aqui H1, H2 e P, todo mundo tem as mesmas propriedades. Então, será que não tem como agrupar isso? Tem. Como está muito repetitivo isso, né? Você pode agrupar os seletores separando ele por vírgula. E aí coloca o alinhamento do texto, que vai ser centralizado, e a cor vermelha. Porque essas propriedades são comuns a esses três seletores. Então, você pode sim agrupar os seus seletores e separar eles por vírgula. Tá, como que eu faço geralmente para ter acesso a CSS? Quando você clica dentro do navegador, por exemplo, o Chrome aqui, se você apertar a tecla F12, aparece para você isso aqui, né? Que aí, por exemplo, é o CSS da página. Então, por exemplo, vamos pegar a página aqui da disciplina. Ela é HTML, CSS, ela é bem simples. Então, por exemplo, aqui está falando o tamanho, por exemplo, o tamanho da fonte. Aqui usam a fonte chamada Work Sans, a cor esse cinza, né, para dar esse cinza aqui. A cor de fundo aqui é branca. Então, assim, se você apertar a tecla F12, você tem acesso ao código. E aí você, por exemplo, aqui é para, se você fosse visualizar isso como é que chama? Num celular, né? Aqui, se você fosse visualizar no navegador mesmo. Então, para você ter acesso ao código CSS, é apertar F12 aí dentro do navegador. Muita coisinha aí que até vocês que já desenvolvem para web já até sabem, né? Bom, deixa eu ver aqui outras coisas mais novas aqui. Isso aqui não é tão novo não, mas, por exemplo, classes de estilos, né? Para alguns pode ser novo. Então você pode definir dentro do seu arquivo CSS diversas classes de estilos. Então, basta você colocar após o ponto o nome da classe e ali você sai definindo as classes de estilos, né? Então, isso serve para que você pode aplicar uma classe de estilo para vários elementos HTML, né? Então, por exemplo, dado o seu elemento HTML, você usando a tag, esse atributo class aqui e coloca igual o nome da classe, você referencia, fala, olha, esse elemento HTML meu aqui está associado a essa classe de estilo, né? Então, por exemplo, dentro da tag head do HTML, você pode definir aqui uma tag style, que isso é a segunda forma, né, de você importar o CSS dentro do seu HTML. Aqui ele até definiu o char7 da página, tá vendo? O TF8. Isso tem a ver mais com caractere, símbolos de pontuação, cedilha, acento, o tio, né? Essas coisas, o char7. Mas aqui que eu estou falando é sobre as classes de estilo CSS. Então, por exemplo, ele criou uma classe que chama texto Verdana Azul. Por que ele criou essa classe, assim, se for parar para pensar? Porque provavelmente muito da página dele usa a fonte Verdana e em azul, por exemplo. Então, ele já acabou criando essa classe, falando que ela chama texto Verdana Azul, e aí fala que a color é blue e a fonte family é Verdana, por exemplo. Então, mas para que serve? Porque, por exemplo, no elemento H1, no seletor H1 aqui, nessa tag aqui, se você coloca class igual e entre aspas duplas o nome da classe, já vai associar o elemento HTML H1 a essa classe. E aí você pode, o bom disso é que você, para diversos
elementos HTML, você pode vincular a ele uma classe. Então, por exemplo, para a sua div, né, você pode associar a ela uma classe HTML. Aliás, uma classe de estilo CSS, falei errado. Então, é basicamente isso. E você pode ter várias classes dentro do seu arquivo CSS, nada impede, né? Inclusive, você pode ter uma classe que é específica de um elemento HTML, ou seja, aquela classe só funciona para aquele elemento HTML, igual ele fez aqui, ó, p.center, a classe center do elemento HTML p. Então, essa classe, nesse caso, ela não vai aplicar todo elemento HTML, não, pessoal. Ela vai só aplicar ao elemento p. Existe é, outra, outro conceito dentro dessa questão de classes, de estilos e tal, do CSS, que é chamado de pseudoclasses, né? Então, vamos ver o que é bem isso. Pseudo, né? A palavra pseudo vem de falso, né? Alguma coisa assim. Então, tipo, falsas classes, né? Então, como que eu defino uma pseudoclasse dentro do meu CSS? É bem simples. A sintaxe é o seguinte: seletor, dois pontos, pseudoclasse. Então, por exemplo, quando você imagine que você quer dizer assim, olha, se o link foi visitado já, eu vou deixar ele em cinza claro para indicar que assim que eu já visitei aquele link, né? Não sei se vocês já repararam, né? Acho que muitos já repararam quando, por exemplo, vamos digitar aqui Stack Overflow aqui no Google. Quando eu clico aqui, tá vendo que ele tá meio já roxo? Isso é para indicar que eu já visitei esse link anteriormente, né? E agora, se ele ficar em azul mesmo, eu ainda não visitei. Então, eu já fui no site do Stack Overflow em inglês aqui, por isso que ele está em roxo. Mas Stack Overflow em português, eu não visitei ele. Então, fica em azul. Então, essa questão de pseudoclasses que vai definir basicamente o estado inicial, basicamente o estado de um elemento naquele momento. Então, por exemplo, o A2.link vai indicar um link, qual que é o estado inicial, ou seja, como que o meu link vai ficar apresentado para o usuário quando o usuário ainda não visitou aquele link. Então, vai ficar azulzinho, por exemplo, né? Agora, por exemplo, se ele já visitou, aí você vai usar a pseudoclasse A2.visited, porque o cara já visitou. E aí ele vai ficar, por exemplo, roxo, indicando, não, você já clicou aqui. Esse A2.hover é uma pseudoclasse CSS que vai indicar como que vai ficar o seu link quando você, né, posiciona o mouse em cima do link. Então, por exemplo, igual aqui, se você ver aqui no site, quando você posiciona o mouse em cima do link, fica vermelho. Então, isso daqui seria o A2.hover, né? Que define isso. O A2.hover define como que o link vai ficar quando você passa o mouse em cima dele. Então, se o mouse não está em cima do link, vai ficar cinza, mas se o mouse for ficar em cima do link, ele vai ficar essa cor aí, meio vermelho, destacando que você está posicionando o, o cursor do mouse sobre o link. E mais que isso, pessoal, quando você tira o cursor do mouse, tá vendo? É uma setinha. Mas quando você aponta no link, vira uma mãozinha, tá vendo? Essa mãozinha é uma propriedade de CSS. Você coloca lá cursor hand, alguma coisa assim, hand de mão, né? Ela aí faz você ali no A2.hover, né? Nessa pseudoclasse lá, você coloca vermelho e a mãozinha
né, para aparecer quando o cursor ficar em cima do link. Então tem essas coisas, tudo que vocês, essas pseudoclasses que deixam, sem dúvida nenhuma, a sua página um pouco mais bonitinha, mais apresentável, né? Fica mais claro, porque imagina se você não tivesse CSS na página. Então, você ia passando aqui sobre os links, mas nada destacava, né? Nenhum destacava, você não sabe qual que você vai clicar, então tudo isso é importante no final das contas, né? Se você for parar para pensar. Bom, então tem muitas coisas sobre isso, né? Não vou falar sobre tudo, porque é muita coisa para falar. Mas basicamente, só para finalizar aí a aula, né? Tem uma questão hoje em dia assim, mais novas. Hoje, não sei se o CSS já está na versão 3 ou mais, mas eu lembro que já tem a versão CSS 3 né? E que tem muita coisa. Surgiu mais propriedades ainda para deixar essa página ainda mais bonita, igual degradês, né? Colocar degradê no fundo da página, ficar vários tons de uma cor e tal, fazer tipo um arco-íris ali dentro da página, né? Existe um conceito que é o conceito de design responsivo, que está muito em alta hoje, porque como a gente tem muitos dispositivos e cada um tem um tamanho de tela, né? Você pega celular, mesmo dentro dos celulares, cada celular, no final das contas, tem um tamanho de tela diferente, cada tablet, outro tamanho de tela, tem os desktops. Então, é, a palavra da moda é o design ser responsivo, ou seja, você conseguir rodar a sua aplicação web em qualquer tamanho de tela, seja celular, seja tablet, né? Ou seja um smartphone, um tablet ou um desktop. E acaba que esses frameworks mais novos, JavaScript aí de front-end, como o Vue, o React, o Angular, já tem um design responsivo. Então, ele já se adapta, por exemplo, se você abrir a sua aplicação web, que você fez o deploy dela, colocou em produção, no celular, vai já vai pegar o tamanho da tela do celular. Se você rodar isso num computador, vai pegar do computador. Se for num tablet, também, né? E tem como fazer design responsivo usando CSS. Como? Existe um conceito, e por que que é bom fazer design responsivo com CSS? Por que que esses frameworks já fazem muito isso? Porque elimina a necessidade de você ter, por um mesmo website, duas versões. Então, antigamente era muito complicado, imagina, quando não tinha esse negócio de design responsivo, não tinha como programar isso. Era difícil porque você tinha uma versão daquele website que funcionava no desktop, no navegador, e outra versão meio que duplicada do código mesmo, para funcionar no smartphone, por exemplo. Então, isso, né, quer dizer, ficava um código redundante. Então, para eliminar isso, surgiu um conceito aí, né, que eu vou falar meio por alto aí, que é o conceito aí de Media Queries, né? Através desse conceito de Media Queries, foi possível você programar dentro do seu CSS, ou seja, você inserir como se você inserisse uns ifs ali, algumas condições dentro do seu arquivo CSS. Então, dado que você tem o seu conteúdo HTML, você vincula esse conteúdo a um CSS e dentro do CSS você usa Media Queries para inserir condições no seu CSS. E basicamente essas condições é dizer o seguinte: olha, se for smartphone, não aplica esse CSS. Você só vai aplicar esse CSS se for tablet. Ou não aplica esse CSS se for desktop. Então você faz algumas coisas nesse sentido. Então, aqui está um exemplo de Media Query, né? Media Query, então, são uma coisa aí que surgiu para você fazer design responsivo no seu arquivo CSS e sempre começa com arroba mídia. Então, sempre quando você declara dentro do seu arquivo CSS arroba mídia, ali você está dizendo que
que você vai colocar condições ali, inserir condições dentro do seu CSS. Então, aí ele fala, por exemplo, qual é a tela, qual é o tipo de mídia, no caso aqui ele falou somente tela. A- então tem que ser telas cujo tamanho máximo de largura é 400 pixels, né? Então vamos supor que seria uma tela de um desktop, algo assim. Então, aí, se no celular vamos supor que é até, sei lá, por alto, 40 pixels, 50 pixels, vamos supor, aí para o celular esse CSS não iria servir, entendeu? Então, algumas coisas assim, você coloca condições, tá vendo que tem um E lógico aqui? Tem que ser esse tipo de mídia, ou seja, tem que ser uma tela de no máximo 400 pixels de largura, então uma tela maior um pouco. Se for isso, você aplica o CSS. Se não, você não aplica o CSS. Então, você inseriu uma condição no seu CSS. Porque quando você pega um smartphone, às vezes o max width aqui dele vai ser, sei lá, 50 pixels. E aí ele não vai entrar nessa condição. E aí não vai aplicar CSS naquele celular. Então, isso evita que você tenha código redundante, né? Código duplicado. Você inserir condições, inserir media queries no seu CSS ajuda nisso. Então, tem algumas coisas assim, né? Eu não vou entrar tanto em detalhe. Depois, quem quiser entender um pouquinho mais de como inserir condições no próprio CSS, como colocar, como se fossem esses ifs ali dentro, essas condições lógicas ali dentro, para fazer design responsivo, tem esses links aqui, né? Que fala um pouco sobre isso. E tem esses outros links aqui de CSS em geral, criar menus, né? Se você precisar criar um menu todo utilizando CSS, como que você cria. Então, tem essas coisas aí que depois, né, vocês podem estar consultando. Beleza, pessoal? Então é isso a aula de hoje, né? Um panorama geral aí sobre CSS.